Estou em live, programa Entre a Gente. Olha, na hora, hein? É na hora. Gente, hoje nós vamos falar da ressignificação da dor. Ressignificando a dor é nosso tema hoje, com os meus mega convidados, a doutora Andréa Ladislau, doutor Narden Souza, grandes especialistas, que eu estou muito feliz. Já vou começar essa live hoje, esse programa, convidando vocês para compartilharem a live, assim como eu vou fazendo também, né? A gente pede aqui, a gente faz. E o que é ressignificar dor, ressignificar pessoas? Eu vou fazer uma introdução aqui para vocês entenderem porque a importância desse tema aqui que eu tô trazendo hoje, junto com os meus super co-apresentadores aqui, dois grandes especialistas, duas pessoas que eu admiro muito, e eu já vou convidar eles aqui. Olha só, gente, só para vocês entenderem, você que tá chegando já vai convidando as pessoas para estar aqui, que hoje é ressignificando a dor. O que é ser ressignificar a dor? No dicionário, olha só que interessante, se olhar no dicionário você vai ver que o verbo ressignificar quer dizer dar novo sentido a algo ou alguém já existente. No entanto, seu significado vai muito além do que está escrito no livro dos verbetes. Fala aqui. Por quê? Como que a gente ressignifica uma experiência ou algo que aconteceu conosco de uma maneira que a gente possa beneficiar não apenas a nossa vida, quanto outras pessoas. E é muito isso que eu falo aqui com o propósito de vida. Então, quem está chegando aqui, sejam todos muito bem-vindos. O programa da psicanalista Andréa Ladislau, eles vão estar comigo, eles estão comigo sempre. E você que está aí já vai compartilhando essa live, chamando todo mundo. Sejam muito bem-vindos aqui. Estamos aqui como que eu vou falar aqui? Eu nem sei, gente. Tão felicidade que eu fico quando eu tô com vocês, tudo bem? Boa noite, Giovana. Eu ia falar Liga da Justiça. Boa noite, doutor Narden, querido. Boa noite. Feliz aniversário. Feliz aniversário, doutor Narden. É para 3.4, hein? Ó, parabéns. Trabalhando, ó. É isso aí. Trabalhando no aniversário. Que privilégio, né, Jordana? Mas o presente é nosso, literalmente. Uai. É um privilégio enorme. Ó, gente, vocês que estão chegando agora já vão mandando muitos aviãozinhos. Inclusive, eu vou pedir para os meus convidados aqui também fazerem isso, né? Convidados nada, que o programa é mais deles do que meu. Eu só pergunto e quem responde tudo é eles. Então, o programa é deles totalmente. Eu vou pedir para vocês irem convidando, gente, porque acredito que esse tema, principalmente quando nós postamos todos os temas, né? Mas como nós viemos hoje com uma ressignificação de dor aí, eu acho que tantas pessoas... Eu tenho visto, pelo menos, assim, as pessoas estão tão doloridas, né? Machucadas. Ainda mais nesse tempo de fica em casa. É tanta coisa na cabeça, né? Passando. Muitas vezes a questão de estar entrando em contato com aquela realidade que muitas vezes estava trabalhando tanto e não queria ver. A cama desarrumada, que sempre não tinha tempo para arrumar. A casa toda bagunçada. O relacionamento meio frustrado. Até mesmo se olhar mais no espelho, né? Quantas frustrações e ressignificações nós temos que fazer. Então, olha, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Você que está chegando aqui, a casa é sua, é só entre a gente. É só entre a gente essa live. É só entre mim, entre vocês e entre essa super profissional Andréa Ladislau, psicanalista há mais de 15 anos, especialista em áreas de relacionamento, comportamento humano, que tem toda a minha admiração, o doutor Narden Souza, o maior advogado sobre estelionato sentimental, dentre outros requisitos também, ele e a equipe dele. Então eu convido você a ficar aqui. Se você conhece alguém que sofreu, se você está sofrendo, como você ressignifica? Nós vamos falar isso, gente, no âmbito geral, viu? Nós vamos falar isso de um âmbito que você possa usar para tudo na sua vida. Para o seu relacionamento pessoal, para o seu relacionamento com você mesmo, para o seu relacionamento com seus clientes, com o seu patrão, com seus vizinhos. Tudo precisa ser ressignificado hoje de uma maneira a gente
tirar aquela dor e transformar isso em bênção. Então, vou parar de falar e vou começar já com o tema, com o meu super aniversariante, Dr. Narden Souza, com a Andréia Ladislau, porque a casa é de vocês aqui, é só entre a gente. O que é ressignificar algo? Então, vou trazer um pouquinho, puxando a sardinha aqui para o meu pedaço da saúde humana. Ressignificar, Jordana, eu tenho até dito, tenho falado isso muito para os pacientes, que ressignificar e empatia são palavrinhas que estão na moda, né? A gente vê ressignificar para todo lado, vê que temos que ter empatia, temos que ser empáticos. O tempo todo a gente tem ouvido falar sobre isso. Mas o que é realmente a ressignificação? Ressignificar, como você falou no início da live, é dar um novo sentido para alguma situação ou para alguém existente ou que tenha passado na sua vida. Mas é muito mais do que isso. É a mudança da percepção, na verdade. É mudar a percepção de alguma coisa que você viveu. Principalmente, a gente fala muito isso, principalmente nas questões negativas. Então, a ressignificação, o ponto de partida é você ter condições de promover ou de provocar uma mudança na percepção de algo vivenciado, de algo que passou por você, pela sua vida. Isso é fácil? Não é fácil, principalmente se essa situação pela qual você passou, ela te deixou dor, ela deixou marcas, feridas. Então, por isso que não é fácil. E a gente hoje vai falar um pouco sobre isso e dar algumas dicas, como que a gente pode ressignificar, como faz para poder olhar para a dor com um olhar diferente, não é isso, doutor Narden? Exatamente isso. É utilizar essa dor como se fosse um término de relacionamento, né? Término de relacionamento, você fica muito triste, fica chateado, dependendo do que aconteceu. Só que você deve usar essa dor para que você consiga, no teu relacionamento futuro, você olhar para trás e falar, nossa, ainda bem que aquilo aconteceu. Porque se isso não tivesse acontecido, hoje eu não teria esse casamento, esse filho, essa vida que eu tenho. Então utilizar aquele problema para que no futuro você consiga ter uma vida muito melhor. Incrível. Gente, eu só vou tirar os comentários para vocês verem o rosto do meu aniversariante aqui, do Dr. Narden, também André. E ó, eu vou abrindo os comentários, tá bom? A gente só tira mesmo para ficar melhor para vocês verem, mas eu vou abrir para as perguntas. Se você tiver alguma pergunta sobre o tema, tanto da área psicológica, jurídica ou palpiteira, que eu sou a palpiteira aqui, né? Que eu trago 2 profissionais, eu sou a comunicadora aqui. Você pode perguntar no pontinho de interrogação que fica aqui ao ladinho dos comentários. Tá escrito comentários e tá o pontinho de interrogação. Então, você faça a sua pergunta, não deixe perguntar. Ó, eu vou falar para você uma coisa. O horário que esses 2 aqui, gente, é muito caro, viu? Então, vocês estão aqui, ó, tendo de apresentar sua informações incríveis, clareza, comunicação certa, assertiva, informação, que é isso que o Entre a Gente faz. Vou lá para as perguntas, então, para suscitar, né, esse nosso tema. A dor pode ser transformada em uma experiência positiva? E aí eu entro com o âmbito psicológico da Andréia, com o âmbito jurídico do Dr. Narden e com o âmbito humano, porque aqui é humanos falando para humanos, né? Eu acho que, acima de tudo, esse programa ele traz essa... A gente quer ficar próximo das pessoas que assistem, próximo das pessoas que estão assistindo ao vivo, próximo das pessoas que estão assistindo no IGTV, próximo das pessoas que estão assistindo no canal do YouTube. A gente quer ficar próximo a você, por isso que o nome do programa é Entre a Gente. Então, vamos lá. Vou começar com a Andréia. A dor pode ser transformada em uma experiência positiva, Andréia? Então, viver não é algo fácil. Viver dói? Viver dói, dói. É uma experiência que tem os pontos bons e os pontos ruins, os pontos positivos e os pontos negativos. E é nessa construção, é nessa vivência que a gente tem, é que vem as situações das dores. O mais importante é o que a gente coloca, e aí entra a questão do ressignificar, é
aprender a olhar para essas dores, para esses lados negativos, esses lados ruins, com um olhar de positividade, não ficar remoendo o passado. Você sabe que eu tenho um consultório cheio, né, Jordana? Hoje eu estava falando com uma paciente exatamente isso. A gente tem mania de ficar arrastando corrente. Aquelas, né, doutor Nardo, aquelas bolas que ficam no pé, sabe o prisioneiro? É mais ou menos isso. Então, arrastando corrente de coisas do passado. É fácil olhar para trás e ver aquela dor, olhar para dentro de você e ver a dor e falar assim, não, vou virar a página, vou mudar. Não é fácil. Mas quando você aprende e consegue fazer isso, soltar essa corrente que está presa no seu pé, você consegue ter muito mais leveza, fica muito mais saudável o seu olhar para a vida e fica mais fácil encarar os desafios, porque a vida, ela não é linear. A gente tem falado isso aqui toda a live. Não é linear. Ela Até tem porque altos se for, a e gente tá baixos. morto, né? A gente Segundo tá o batimento morto. do coração. Não tem graça, Não né? tem receita Não tem de emoção. bolo também. Exatamente. Não tem receita de bolo. Não vem com uma dica certeira e fala assim, Jordana, a vida é assim, você vai seguir. Segue isso aqui que eu tô te dando, né? Que Que vai você dar vai certo. viver muito bem, né? Mas vocês sabem, né, que entrando nesse contexto, foi por isso que eu saí do Brasil com 28 anos de idade. Foi porque, para mim, na minha cabeça, humilde, tinha uma receita do bolo para ser feliz. Então, eu era a filha mais velha, me formar em piano, me formar em advocacia, ia lecionar piano, ia abrir meu escritório, ia ter um relacionamento e estar extremamente feliz e realizada. Quando eu completei toda a receita do bolo e o bolo desandou, porque eu não estava feliz. Então, o Viu que, que que não eu era tive que... aquilo, né? Doutor Nader, olha só que interessante, né? E eu, por anos, eu tive muita vergonha de contar essa história, porque eu me sentia muito frustrada, né? Por frustrar o plano que na minha cabeça, na verdade, né? Eu acreditei que o Tony Robbins fala muito isso. Eu trabalho com o Tony, né? Há 4 anos já. E Tony fala muito isso, que é o blueprint que a gente tem. Porque muitas vezes a gente não é feliz. E tá André e o Dr. Nader aqui para falar da minha história. Que nós vamos falar da minha história, que daí não é... Né, a gente está falando de alguém que está aqui. Para mim não era feliz porque o meu padrão de felicidade não estava combinando com a minha realidade. Então eu ficava frustrada. Quando eu aceitei que eu precisava ressignificar a história na minha cabeça, que na verdade eu sou extremamente, hoje quem me conhece, feliz, realizada, sou amada, amo, tenho uma profissão que eu adoro, que é minha missão de vida. Olha só quanta coisa, e as pessoas hoje viram e falam assim, nossa, você se superou tanto. Eu falo, gente, mas não era minha obrigação fazer isso? Né? Por quê? Porque na minha cabeça eu fui atrás de ressignificar aquela história que para mim era felicidade. É mais ou menos isso, doutor Narden, que o senhor vê aí? Como que acontece? Vejo bastante isso e assim, posso até dar um exemplo da minha própria pessoa. Eu, no início de tentar fazer uma faculdade, eu não iria fazer direito. Não ia. Eu ia fazer publicidade e propaganda. Só que meu pai falou, olha, Uau. você tem que fazer direito. Você mora em Brasília, eu mexo com contratos e você precisa fazer direito. E aí, eu tive que fazer direito. No primeiro semestre foi péssimo, no segundo semestre foi péssimo também. No terceiro semestre, eu havia reprovado em algumas matérias e estava cansado. E aí eu falei, eu preciso fazer como é que eu posso te dizer? Uma viagem. Falei, não, eu quero mudar para Santiago de Compostela. Fui e fiz um intercâmbio para a Espanha, para Santiago de Compostela, porque eu precisava descansar um pouco minha mente e ressignificar. Ver o que eu queria de verdade. Fui para Santiago de Compostela, fiquei quase 6 meses. E quando eu voltei, passei por algumas situações e vi que eu precisava sim fazer o direito. Eu precisava continuar aquele curso de direito para fazer o que eu faço hoje. Para defender 98% dos meus clientes são mulheres. Então eu precisava passar por tudo aquilo para estar onde eu estou hoje. Então, assim, para mim foi excelente passar por esse problema, por essa ressignificação, por essa viagem,
por esse pensamento ficar lá. Fui lá sozinho, não conhecia ninguém. E fui. E ressignificou Nossa, completamente para completamente a minha falar vida. assim, não, eu tô no lugar certo. Sim, Olha só, para mim ressignifiquei não, eu estava completamente. num lugar que não era meu. E para você sim, você estava num lugar. Gente, olha isso, Andréia, vai que é Pra sua. vo... Então, para você ver, olha só, as histórias de vocês dois. Como tem aqui um monte de gente, graças a Deus, uma pensar, cada um vai ter uma história. Se parar para refletir, vai pensar, putz, onde que eu ressignifiquei? Onde eu deixei de ressignificar? Onde eu criei expectativas com uma determinada situação e depois eu vi que não era nada daquilo, mas que de alguma forma me ensinou alguma coisa. Sim. Então, ressignificar é exatamente isso que o Dr. Narden está falando e você também colocou, Jordana. Quando a gente para olhar para as expectativas que a gente criou em torno da vida, em torno das relações, em torno dos projetos, como o Dr. Narden colocou, da faculdade, da escolha da profissão, quando a gente para olhar e a gente vê que às vezes a escolha não foi a melhor, às vezes num relacionamento eu me entreguei demais e não era nada daquilo, eu acreditei demais e não era nada daquilo. O Dr. Narden pode falar isso muito bem nesse campo aí do estelionato sentimental que a gente já falou aqui também na live. Tudo isso é ponto facultativo importante para a ressignificação. Ressignificar, gente, é sempre o melhor caminho. Não dá para ficar remoendo. Olha, mas eu acredito que na época da minha avó, minha mãe falava assim, vai pegar a enxada e vai trabalhar que passa. Que passa. Hoje eu acho que hoje precisa da ajuda de psicólogo ou alguma ajuda para. Eu sou muito a favor do psicólogo, do coach, do profissional, né? Por isso que a minha vida deu esse boom há 8 anos, porque eu me associo sempre com os melhores profissionais que eu vi que sozinha. Mas a gente até vai, mas demora muito, e eu sou apressada, eu sou intensa, e eu gosto das coisas certas. Então, assim, como que você tem um profissional que te ajude a ir mais rápido, que vê além do que você está passando, você consegue fazer mais, né, Andréia? Ressignificar. Porque muitas pessoas podem estar falando assim, ela tá falando isso que não é com ela. Eu já tive nessa fase de ter depressão e quando a psicóloga falava lá, eu falava, ela fala isso que não é a dor dela. Mas a gente tem que se ajudar também, mas a gente tem que estar junto com profissionais bons, né? Então, quem está de fora vê um pouco melhor. Já ouviu falar isso? E é um pouco isso. Você, quando está envolvido numa determinada situação de dor, vamos falar da dor aqui. Quando você está envolvido numa experiência de dor, você muitas vezes só consegue viver aquela dor. Enxergar o que te dói. É muito difícil você ver o que pode ter de bom ali, o que pode ter de positivo. Um profissional, seja um psicólogo, um psicanalista ou até um psiquiatra, provavelmente, ou um coach, ele vai te ajudar a ver com outro olhar. Ele possui ferramentas que podem acrescentar novas percepções para você. Esse é o ponto de partida, tá? Por quê? Porque você fica muito focado com uma lupa em cima do problema e não vê a volta. Não vê o que pode estar acrescentado ali. É a história de ficar remoendo o passado que eu falei. Você não vê novas razões para viver. Aí entra crenças limitantes, entra pessoas que podem ter tendência a se sentir vítima. Lembra da última live? As pessoas se vitimizar. Então, se sente vítima e não consegue sair mesmo daquela dor, porque prefere, o ganho dela é ficar naquela dor para chamar a atenção de todo mundo. Ou para agir de forma perversa com o outro. Então, o profissional ele vai te ajudar a ter esse olhar diferenciado para você conseguir ressignificar. Nessa sair parte do aí, problema. deixa eu te perguntar para vocês dois, vocês respondem. Eu começo com o Dr. Narden. Ressignificar desperta quais sentimentos, quais sensações na pessoa?
Porque o senhor trabalha com vítimas, né? A maioria mulheres, como o senhor falou aqui, que é muito dolorido, né? Assim, eu acredito. Eu sou advogada, eu trabalhei na área da família. Imagina. Então, eu vi vários casos também de abusos que a dor é imensa, porque é muito mais um vício, eu vou usar essa palavra, psicológico, emocional e sentimental, do que a própria ação. Como que o senhor lida sendo advogado com essas dores? Porque deve chegar gente muito machucada para vocês aí, né? Sim, bastante. A dor, assim, é a dor psicológica, a dor do coração mesmo, acho que é um dos piores problemas. É muito difícil a pessoa conseguir ressignificar aquele problema que ela está passando naquela primeira oportunidade, naquela primeira conversa, seja com o advogado, seja com a psicóloga ou com algum amigo. Isso tem que ser feito diariamente. Essa tentativa de ressignificação, ela precisa ser feita diariamente. Você tem que pensar, como é que foi o meu dia hoje? O que eu posso usar para que amanhã meu dia seja melhor? Né? Isso precisa ser feito diariamente. As minhas clientes, quando vão até o escritório, os clientes também, os homens, a maior dor é o que nós falamos. É a dor da solidão, a dor do golpe, a dor de ter levado um golpe, desculpa a palavra, um pé na bunda. Só que esse pé na bunda, às vezes, ele pode te levar para frente. Só que você não sabe ainda. Entendeu? Entendi. Então, assim, às vezes você passa por certos problemas na sua vida que isso, no futuro, vai fazer com que você cresça absurdamente, que você chegue em certos lugares que seriam inimagináveis naquele momento. Incrível. E você, André? Você deve trabalhar com vários tipos de dores ressignificadas e precisando ressignificar, né? Porque dor de relacionamento é uma das dores, né? Mas tem um relacionamento interno com a gente mesmo e vários outros problemas. É muito complicado ver uma pessoa dando a volta por cima. A pessoa tem que querer muito. É lindo ver a pessoa dar a volta por cima, né? É lindo. Você perceber que aquela pessoa conseguiu transformar essa tristeza em um grande aprendizado. E aí, Jordana, eu convivo com muitas dessas dores. Essas dores batem na porta do meu consultório diariamente. E aí eu costumo até dizer assim, apesar de ser psicanalista, eu sou humana também. Então, eu também sinto, eu também percebo o quanto isso é comovente, o quanto é importante a gente se fortalecer. Você perguntou antes o que o ressignificar traz. Então, o ressignificar, eu posso te dizer o seguinte, tem vários benefícios. Psicologicamente, eu posso te dizer que a gente aumenta a autoestima, se empodera quando você ressignifica e transforma aquela situação de forma positiva, você se empodera, você se sente mais forte, você consegue olhar para o seu futuro, olha para frente e vê o quanto você é capaz e começa a ter foco, propósito, aí vou falar do propósito. É muito importante, um dos benefícios da ressignificação, fazer das razões que você tem na mão motivos para não desistir de continuar. Então, essa é uma das grandes razões do ressignificar. Aprender a rir de você mesmo, ao invés de você ficar ali abafando o soluço, abafando o sorriso, chorando. Principalmente entender, gente, uma coisa que eu falo sempre aqui nas lives. Nada acontece por um acaso. Eu acredito muito nisso. Se você está passando por alguma situação agora, nesse momento, pare para refletir o porquê você está passando. Algum motivo tem. Por algum motivo você precisa passar por isso. E não adianta ficar reclamando da vida. A vida está aí para isso, é para a gente viver e passar pelas situações. Encontrando forças para não se vitimizar e buscar cada vez mais motivação. E principalmente, Jordana, uma coisa que eu vejo que você fala muito nas suas lives, nas suas mentorias. Não duvidar das suas capacidades. Isso é muito importante. Porque eu acredito que alguém que está passando por uma dor dessa, né, tanto homens quanto mulheres, devem ficar destruídos, entre aspas, por um período, né? Eu trabalho muito com a clareza de propósito dentro da minha mentoria
E como eu vejo as pessoas que se deixam abater, e é aquilo que eu sempre trago, né? As pessoas hoje, por tudo isso que o mundo está passando, existe uma inconstância muito grande. Então, a parte de ressignificar, você ir atrás, você mexer, você realmente querer a cura, tem que querer muito, né? Doutor, na esfera jurídica, você já viu casos de muita dor, sofrimento e que após o processo, no caso do estelionato, outro tipo de processo, de perdas e danos, ou Sim. separação, a pessoa se transformou totalmente depois que ela depois que ela ressignificou isso? Até eu falo assim, totalmente de dentro para fora, né? Ela fica mais empoderada, mais feliz, mais livre. Essa dor ela passa. Como que funciona isso na esfera judicial? Então, eu costumo dizer também o seguinte, o processo em si, ele não faz com que a pessoa aprenda a viver com aquilo. Ela não faz com que ela supere aquele problema. Faz com que ela tire uma dor, ela fala, olha, entreguei na mão de um especialista, de um advogado, ele vai tomar conta, e ela mentaliza, eu acredito que isso vai dar certo. Isso vai me ajudar a superar esse problema. Só que se ela não tiver uma psicóloga para fazer uma terapia, o processo não vai fazer com que ela supere esse problema por completo. O advogado pode até conseguir êxito na demanda, ela pode ser ressarcida, o divórcio pode ocorrer, pode acontecer o que for. Só que se ela não fizer um tratamento em paralelo, o processo não vai fazer com que ela supere por completo. Vai ajudar? Vai. Por quê? Porque ela colocou para fora aquela vontade, ela foi atrás, ela quis fazer com que aquela pessoa fosse condenada a pagar aquilo que deve, ou um divórcio porque um casamento não deu certo. Mas, assim, eu acredito que a advocacia sozinha, ela não vai conseguir obter esse êxito para essa pessoa. Ela precisa, sim, de um psicólogo do lado. Eu, É um elo entre os dois. eu não sei se eu vou fazer aqui o papel do telespectador que sempre defende a paz, né? Mas, assim, já chegou caso no senhor que só de falar para o senhor, se eu conversar, a pessoa desistiu do processo, quer perdoar. Eu acho que eu sou meio dessas, assim, né? Que, vamos deixar para lá. E tudo mais, assim, acontece isso da pessoa simplesmente conversar com um especialista e aí já... No caso, assim, um divórcio, a pessoa falar, não quero entrar com essa ação tão longa, eu só quero o divórcio mesmo. Ou no caso de alguma ação, a pessoa só do fato de conversar, falar, André fala muito falar, e eu quero que o André responda essa pergunta também, a pessoa já passa aquela raiva momentânea e já fala, não, eu quero viver em paz. Já aconteceu e não foram poucas vezes, tá? Eu não sou, como é que eu posso dizer? Coaching, eu não faço terapia de casal, nada do tipo, mas com atendimentos no escritório, já consegui salvar relações amorosas. Perde o cliente Uau. da ação, mas salva o casamento. Ó. Sim, mas perdi o cliente, perdi dinheiro. Mas não tem Bacana. problema. Eu tenho certeza que esse cliente no futuro vai voltar com outro tipo de ação, com outra demanda. Não precisa ser o divórcio, pode ser um outro problema que ele passa na vida dele. Mas, Olha, assim, eu acho isso incrível, é um porque ponto isso muito é viver o seu positivo pra mim. propósito, né? Isso é viver o seu justamente. propósito. Você quer ver o bem, você quer ver a reconciliação. Isso quer ver a paz, na verdade, da pessoa, né? Sim, justamente. Eu poderia muito bem falar, olha, podemos entrar com essa ação, fazer isso, conseguir uma pensão, fazer aquilo. Só que a pessoa fala, depois que conversa comigo, fala, não é isso que eu quero. Eu acho que dá para tentar novamente, dá para... Vou ressignificar isso de outro jeito. Isso, justamente. Sensacional. E você, André, você já viu casos de pessoas, às vezes, com muita dor e que estavam muito raivosas e, de repente, só o fato de falar consegue ter paz no coração e viver a vida de uma maneira mais leve? Então, a psicanálise, ela trabalha com a fala, né, Jordana? Freud, o grande pai da psicanálise, já dizia que psicanálise era a cura pela palavra. E aí, o instrumento do meu trabalho com o paciente é a fala. Quando ele vem, ele traz toda aquela dor, todas aquelas emoções, todos aqueles sentimentos, e vai falando e colocando para fora. E aí já aconteceu de, nesse falar, ele perceber
ele enxergar aquela dor, né? A dor vem para fora, ele enxergar aquela dor e começar a ressignificar, dando um novo sentido para aquela dor. E percebendo também onde estava a responsabilidade dele naquela dor. Porque a gente também tem muito isso. De eu tenho uma dor e sempre achar que a dor é culpa só do outro. Mas qual é o meu papel? Já ouviram essa frase? Qual é o meu papel na desordem que eu mesma deixei? Então, isso é muito importante. E aí a pessoa percebeu que ela também tinha grande, como é que eu vou dizer, responsabilidade com aquela dor, conseguiu tirar a culpa da frente, respeitou a sua história, porque somos falhos, somos seres evolutivos. Então eu também posso errar, o outro pode errar, a gente pode cometer erros, tem sangue correndo aqui na veia. E aí, respeita a sua história, observa onde você pode ter tropeçado, olha para frente, e aí essa pessoa, né, algumas pessoas que já passaram por mim, tiveram essa consciência e ressignificaram essa dor. E, por exemplo, se é um relacionamento, reataram esse relacionamento, começou de novo e vamos olhar para frente. Todo mundo tem méritos, Jordana. Isso é muito importante. Dr. Narden, eu imagino que ele viva muito isso também no dia a dia. E, no fundo, qual é a grande lição que a gente vê? Todos nós temos os nossos méritos, o outro também tem. E é somente reconhecendo esses méritos, reconhecendo e aceitando a nossa própria história, e entendendo de que forma a história do outro vai interferir na minha, é que a gente vai conseguir, sim, ressignificar com total clareza, sem dor. Porque também não adianta falar que está ressignificando e passou um tempo, daqui um mês volta naquela história de novo, começa a remoer aquela história de novo, aí não adianta, aí você não ressignificou nada. Você está se tapeando, você está se enganando. Então, acho que essa é uma grande questão. Não é não, doutor Nara? Isso, doutor André, assim, quando eu recebo essas pessoas no escritório, a gente fica 1 hora, 2 horas batendo papo, porque essa pessoa ela precisa colocar para fora aquilo que ela está sentindo naquele momento. Olha, você faz quase uma terapia, né? Pois é, deixa a pessoa à vontade, ela tem que falar. Gente, advogado, pastor, padre, né? Amigo. É isso aí. No final, eu acabo também aprendendo com aquela dor que a pessoa está sentindo. Às vezes tem muitas energias negativas, está muito carregado, o ambiente, né, ali, aquela situação que ela traz. Mas eu tento fazer com que a situação fique muito tranquila, ela consiga colocar para fora tudo. E no final eu acabo aprendendo também com a dor dela. Mas eu aprendo também. Eu consigo colocar algo bom na minha vida, só que utilizando a dor da outra pessoa. Eu aprendo com isso diariamente quando eu converso com as pessoas que estão passando por certos problemas. Incrível. Andréia, dentro do seu consultório, o doutor Naden já falou que trabalha com mais mulheres, né? Quem que ressignifica mais, o homem ou a mulher? Tô curiosa. Depende da situação, Jordana, que a pessoa mesmo? traz, tá? Depende da situação. Mas eu tenho visto, vou falar dos últimos tempos, eu tenho visto as mulheres ressignificando mais, tá? Até porque, o que é ressignificar? Muitas vezes você não consegue mudar o seu passado. A gente não muda o passado, a gente não muda aquilo que a gente já viveu. A grande questão é, mudar eu não vou mudar. A grande questão é como eu reajo e começo a agir diante daquilo que eu vivi. Então, é isso que eu tento trazer para elas e fazer com que elas tenham essa consciência para conseguir ressignificar. A grande maioria são as mulheres, mas eu vou te dizer que tem muito homem buscando terapia, tem muito homem vivendo principalmente a dor das relações, muito, não é pouco não, tá? Os homens estão bem mais sensíveis, tá, Jordana? Não sei se é também esse momento que a gente está vivendo, né? A gente está muito tocado por tudo que a gente tem passado. Inclusive, eu queria colocar uma questão que me perguntaram. Uma pessoa viu a nossa chamada da live e me fez uma pergunta. Doutora Andréia, mas ressignificar o luto
porque a gente não consegue apagar a perda de uma pessoa. Sim. Como é que eu faço para ressignificar o luto? Uma pessoa que perdeu, por conta aí dessa pandemia do Covid, perdeu a mãe recentemente, e aí ela me falou, eu não consigo ressignificar o luto. Então, sabe como que a gente faz para ressignificar o luto? É olhar para a pessoa que a gente perdeu e lembrar de como ela gostaria que nós estivéssemos. Olha. Provavelmente ela não gostaria de estar te vendo triste, de estar te vendo para baixo, de estar te vendo desesperado, depressivo. Ela quer te ver bem. Então, ressignificar o luto é olhar para essa situação da perda com um olhar um pouco mais positivo. Infelizmente, a gente não controla tudo, a gente não controla nem as partidas, nem a hora que a gente tem que ir embora. Então, ressignifique, mostrando para quem foi que você, sim, pode ficar bem e mostrando para ela que você não vai ficar para baixo. Então, esse é um dos mecanismos que a gente pode usar para ressignificar o luto. Para a pessoa que me perguntou, tá aí a resposta. E, doutor André, não tem como você esquecer algo do passado, né? Não tem como você pegar aquela caixinha da memória e apagar. Não tem como. A não ser que você passe por algum problema de saúde mental, algo do tipo, né? Então, assim, é utilizar essa caixinha que está aqui, essa memória que você tem, para realmente galgar, colocar isso num ponto positivo, para fazer com que você melhore a sua vida no dia a dia, né? Pelo menos eu acredito que é isso. Não tem como. Quando você vê, não tem como desver, né? Quando você vive um certo momento, não tem como você esquecer aquilo que você viveu. Na verdade, doutor Narder, é assim, é mudar a direção. Eu preciso mudar a direção do que aconteceu comigo. Vai ficar nesse caminho para o resto da vida? Vai te trazer o que de benefício, né? Vai te trazer tristeza e vai aumentar a sua dor. Então, é mudar a direção, mudar o foco, focar no seu futuro, focar nos seus propósitos, né, Jordana? Principalmente, perdoar e aceitar. Ai, mas doutora, é tão difícil perdoar, é tão difícil aceitar uma maldade, um estelionato. Vamos falar do golpe? Do estelionato. É tão difícil ressignificar uma coisa ruim que me machucou e que eu me culpo de alguma maneira. É difícil. Só que se você não buscar um novo objetivo, mudar esse olhar, acreditar no seu potencial e olhar para frente, porque tudo é uma questão de prática. Dr. Narden falou do dia a dia, praticar diariamente e constantemente essa mudança. Se você não fizer isso, você não vai conseguir ampliar o caminho, fazer um caminho aberto para construir um futuro mais condizente com o que você busca, com a felicidade que você busca para você. Senão você vai viver na mesmice. E aí não vai adiantar. Mas aí eu pergunto, gente, para vocês dois, que vocês veem esses casos, né, diariamente, assim. Qual que é a diferença do perdoar com ressignificar e com o deixa pra lá, eu quero paz de espírito, assim? Tem alguma diferença dessas expressões? Quer que eu fale? Fala, doutor Nari, depois eu falo. Pode falar, acho que é mais pra parte. Eu tô colocando vocês na fogueira hoje, né? Então, perdoar não é o mesmo que ressignificar, mas o perdoar faz parte do ressignificar. Um está contido no outro, tá? Perdoar é quando você falou do ficar em paz. É exatamente isso. É entender que nada acontece por um acaso, é entender que talvez você tenha precisado passar por aquilo para não ficar vivendo um ciclo vicioso, não ficar repetindo uma situação para o resto da sua vida e ressignificar, por mais difícil que seja, olhar o lado positivo das coisas, Jordana, e aí tem uma questão, sem romantizar. Porque às vezes a gente precisa sim sofrer aquela dor para aprender. Então, viva a sua dor, sofra a sua dor, mas também não fique se lamentando para o resto da vida, se vitimizando com ela.
olha para frente, foque em outra coisa e encontre um outro caminho, porque senão você vai ficar repetindo o ciclo. Doutor Narben. Assim, nesse ponto de vista, é um pouco mais da parte da doutora Andréa, mas assim... Mas é isso, gente. Eu tô trazendo aqui dois grandes especialistas com pontos de vista diferentes. A gente não vai concordar o tempo todo. É isso que é legal do programa, entre a gente. Não, com certeza. Mas assim, eu também acredito que esse deixar para lá não significa que a pessoa ela não quer ressignificar. Acho que não quer, não é igual, sabe? Não é diferente. Então, no caso aí, uma pergunta direcionada para o senhor. Se a pessoa desiste de entrar com o processo, quer dizer que a dor superou a ressignificação ou não? O que acontece nesse caso? Não, no meu ponto de vista, não. Talvez naquele momento ela não queira, de fato, entrar com esse processo. Só que assim, quando ela vai até um advogado, ela faz uma consulta, ela sabe o prazo prescricional daquela demanda, ela sabe como é que vai ter que correr a juntada de provas, o que vai acontecer no curso do processo. Então, assim, se ela desiste naquele momento, é por algum problema que ela esteja passando. Só que no futuro, daqui 2 meses, 3 meses, depois que ela faça uma terapia, ela volta no advogado, conversa novamente, conversa com algum amigo, ela pode muito bem decidir entrar com esse processo. Não significa que, não entrei neste momento, quer dizer que ela não quer ressignificar. Não, é diferente. Entendi. É diferente. Até porque quando a pessoa está sofrendo, ainda mais no caso do senhor, né, essa coisa da família, de relacionamentos, deve doer tanto, deve ser super cansativo, né? Ver tudo aquilo de novo. Falar sobre aquilo, né? Com certeza. E assim, a pessoa, eu sempre trabalho da seguinte forma, a pessoa precisa me passar um relato dos fatos. Às vezes a pessoa vai no escritório, ela fica lá 1 hora, 2 horas conversando comigo, mas depois eu preciso que ela faça um relato dos fatos por escrito. Só que ela demora muito, ou ele demora muito para entregar isso. Por quê? Porque ela está vivendo aquilo novamente. Dói muito a pessoa lembrar daquele golpe que ela sofreu, daquele relacionamento que ela teve. Ela colocar aquilo no papel ou colocar isso no computador, dói muito. Essa dor, ela volta. Só que a gente entra nessa parte da ressignificação. Ela colocando isso para fora, colocando isso no papel, entregando para um profissional, esse profissional vai fazer o que precisa ser feito e ela pode muito bem colocar um outro rumo na vida dela. Virar a página. Isso para fora, colocar isso para fora. Ela não pode guardar, sabe? Se ela fica com aquilo dentro dela por muito tempo, isso acaba fazendo muito mal. E ela não vai conseguir ressignificar. Agora, se ela coloca para fora, se ela vai até profissionais de qualidade, ela consegue sim, pode demorar um pouco, mas ela consegue ressignificar, ela consegue ter uma vida muito melhor. Ainda mais no caso da Márcia, que escreveu aqui, né? Ela nasceu para ser... Ela nasceu na cabeça dela, nasceu para ser casada, daí casou, teve filhos, daí veio um processo de divórcio. Com criança, então, deve ser ainda mais problemático, mais dolorido, né? Essa ressignificação. Porque imagina, eu me senti frustrada porque eu não estava feliz na minha profissão. Imagina aquela pessoa que a vida inteira idealizou um casamento com filhos e de repente vê que não deu bom, né? Uhum. Exatamente. É muito mais difícil, porque aí, na verdade, você tá, além de trazer a sua dor, de carregar a sua dor, você tem uma responsabilidade grande aí, que são os filhos. É se fazer forte para o outro. E isso dói mais, isso cobra muito mais da gente, e é um peso grande mesmo. Eu imagino aí quanto que tenha sido difícil, ou quanto está sendo difícil. Márcia, não sei muito a sua história, mas acredito. E até, Jordana, eu queria até deixar um desafio aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Depois, se quiserem, manda para a gente um direct falando lá. Você já ressignificou alguma situação na sua vida? Alguma situação que você viveu anteriormente? Manda pra gente, vamos conversar. Vai ser legal, né? Inclusive, vai ficar salva essa live no IGTV mais uma vez. É só ir no IGTV ou no canal do YouTube. No meu canal do YouTube, gente, nós estamos deixando lindo para vocês lá, como entre a gente, assim, em destaque, porque realmente é algo muito precioso nas nossas vidas, na nossa missão de nós três aqui. Deus une propósitos,
tá? Deus não une, Deus une propósitos e é por uma razão muito maior do que a gente mesmo. Nós estamos aqui trazendo essas informações para vocês. Gente, o que fazer para ressignificar e não repetir ciclos de dor? Porque, olha, eu escuto tanto também a palavra ciclos. Ciclo de mitomania, ciclo de estelionato sentimental, ciclo de compulsão alimentar, ciclo de traição. Estou num ciclo de novo de encontrar pessoas que não são boas, ciclos, e de repente, toda vez que eu escuto a palavra ciclos, me desculpa, né, fazer essa comparação, mas eu vejo um cachorro correndo atrás do próprio rabo, sem sair do lugar, e é isso que eu vejo, e eu gosto de correr pra frente, né, eu sou dessas. Então, assim, como fazer para ressignificar a dor? Tá, fiz um ato, fui e errei. Pelo menos eu falo muito isso para business, né? Que a gente fala na área de empreendedorismo, que é a área que eu trabalho muito com comunicação, que eu não contrato ninguém que nunca errou. Mas eu não contrato ninguém que errou mesmo erro 3 vezes, né? Porque você tem que ter errado para você ter experiência, mas você errar 1, 2, 3, 4 vezes no mesmo erro, que é o ciclo, aí eu já fico com o pé atrás. Então, errar uma vez tá bom, porque eu não sabia, errar 2 vezes até que é aceitável, porque às vezes, né, pode ter tido uma mudança sei lá, de rota, mas errar o mesmo erro, entrar num ciclo a 3ª vez, aí pra mim, pelo menos, que eu sou muito direta, assertiva, pra mim já não vale para negócios. Como que é isso, gente? Tem como ressignificar sem repetir esses ciclos? Doutora Andréia primeiro, depois doutor Narden. Então, tem. Primeira coisa que você tem que fazer é ter consciência que você está repetindo o ciclo. Primeira coisa. A gente tem que enxergar isso. Como que eu faço isso? Autoconhecimento. Você tem que se autoconhecer. Aprender a quebrar as suas próprias regras. Aprender a fazer diferente. Quando a gente faz a mesma coisa da mesma maneira, sempre, você não se dá a oportunidade de vivenciar novas experiências. Então, primeiro, tenha consciência de onde você pode estar errando, ou pelo menos tenha boa vontade de querer mudar. Eu acho que esse é o ponto crucial. A partir daí, você consegue enxergar as situações com um olhar melhor, com um olhar ressignificado, com um olhar, como eu falei, de mais consciência, de mais genuinidade para você mesmo. Então, acho que esse é o principal. Você fazendo isso, você vai conseguir quebrar os tais ciclos viciosos que a gente fala tanto na terapia. Incrível. Doutor Narden. Olha, colocando isso dentro do meu escritório, tá? Um exemplo. Vamos colocar um exemplo como um estagiário, tá? E isso é o que acontece de fato. Você passa uma missão para aquela pessoa, né? E ela faz do jeito que você não pediu. Tudo bem, você vai, conversa, explica novamente para a pessoa, fala, olha, eu preciso disso, faz dessa forma, porque o correto é assim. Aí a pessoa, não, tudo bem, entendi, vou fazer. Aí na próxima semana você passa algo muito parecido ou até idêntico. Só preciso que você faça isso. A pessoa vai e erra novamente. É isso que você está falando. A pessoa está nesse ciclo, a pessoa não aprendeu. Eu acho que ela não prestou atenção no que eu estava querendo passar para ela. E aí você pergunta, você entendeu? Compreendeu? Dá para fazer? Dá sim, é tranquilo, eu vou fazer. Quando a pessoa vai fazer, repete o mesmo erro. Então, está nesse ciclo. Já foi conversado, já foi demonstrado, só que ela não consegue visualizar aquilo. Ela não consegue visualizar. Então, para mim, ela tem que se fazer, igual a doutora Andrea falou, um autoconhecimento. Ela precisa autoconhecer aquele negócio que eu pedi primeiro e depois ver o porquê que ela está errando. 3 Entender vezes, por que ela está vezes. repetindo, né? É o mesmo erro, a mesma coisa, depois de ter prestado esclarecimentos. Eu acredito que a quebra do padrão é muito difícil, né? Porque acaba sendo, mais uma vez, eu falar um vício. E eu posso falar com maestria, que eu tinha compulsão alimentar por ansiedade, né? Então, assim, para mim me controlar, eu quebrar o meu padrão significou eu mudar a minha mentalidade e cortar meu estômago e meu intestino. Então, imagina, eu quis muito
algo, né? Eu quis muito. Quem me conhece sabe o quanto eu trabalho, não nem pela beleza, mas pela saúde, em fazer jejum intermitente, em fazer os meus rituais de manhã, em cuidar da minha alimentação e como eu gosto de comer. Então, assim, eu imagino dentro de relacionamentos, né, como que não é difícil, mas é importantíssimo quebrar padrões para não repetir ciclos, seria isso? Seria. É exatamente isso. Quebrar, é ter a consciência, é ver, enxergar e se assumir repetindo padrões. Estou Caramba, repetindo de ano. Como eu faço estou para mudar? repetindo. E outra coisa, Jordana, parar de culpar o outro, porque às vezes você está repetindo, não é por culpa da outra pessoa. Seja, por exemplo, um relacionamento que você está repetindo, você sempre busca pessoas com o mesmo perfil. A culpa não é da pessoa, a culpa é sua, você que está atraindo. Mas por que que você está atraindo? Vamos lá, vamos entender por que que você sempre busca pessoas com aquele perfil. Então, ter essa consciência, buscar esse autoconhecimento, trazer para si que você vai conseguir quebrar esse padrão. Gente, eu tô amando. Eu vou entrar nas considerações finais, que eu sei que a Andréia tem horário. O doutor Nada é aniversário dele. Eu não vou ficar mais de 1 hora com ele aqui. Considerações finais, Andréia. Eu queria muito que você te agradecer primeiro, né? Você foi pioneira comigo com esse programa. Doutor Narden entrou no segundo programa, já entrou para ficar mesmo. Eu brinco aqui que aqui é a Liga da Justiça e que a nossa missão é muito legal, porque assim, a gente foi se conhecendo e vendo que o propósito mesmo é muito interligado, né? De trazer a verdade, informação, amor, paz, perdão, ressignificação, quebra de padrão. Andréia, fala um pouquinho do seu grupo do WhatsApp, por favor, que é um grupo gratuito, silencioso, que as pessoas recebem todos os dias gotas de sabedoria, né? Que podem ajudar a mudar padrões. Sim, exatamente. A gente já está no segundo grupo, Jordana. O primeiro grupo lotou, a gente já abriu o segundo grupo. Foi um grupo que eu criei em abril de 2020, quando começou mais ou menos a pandemia, porque eu sozinha não conseguia atender todo mundo. Então eu percebi que eu queria atingir mais pessoas, para cuidar das cabecinhas, para ajudar, levar uma palavra de consolo, levar dicas de saúde mental sobre todos os temas que você puder imaginar. E aí eu criei esse grupo. A gente está no segundo grupo. Quem quiser me chama no direct, que eu mando o link. É um grupo de WhatsApp, como a Jordana falou, silencioso. Ninguém fica lá falando toda hora. Só eu mando uma reflexão no dia, uma só, para você pensar, para ver se serve para você, se serve para um amigo, para um parente. E depois eu só mando outra no dia seguinte. É um grupo que já tem mais de 1 ano e eu sou muito grata por todas as pessoas que estão lá. E quem quiser vir, pode vir, que eu acho que é isso. Obrigada mais uma vez, doutor Narden, meus parabéns de novo. Obrigado. Jordana, obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu sei que, gente, vem muita novidade boa, mas vocês vão saber só depois. Mas muito, muito, muito obrigada. E tem sido um privilégio poder estar aqui falando e acrescentando para as pessoas informações positivas, informações genuínas e autênticas. Obrigada. Doutor Narden, quem que o senhor pode ajudar? Quem que pode contactar o senhor que esteja passando por uma dor agora, irreparável muitas vezes na cabeça da pessoa, mas o senhor vem, a sua equipe toda, incrível, maior escritório de advocacia, de estelionato sentimental, emocional do país. Quem que o senhor pode ajudar? Olha, todas as pessoas que estão passando por esse problema ou ainda não conseguiram identificar, mas através dessa live ela está começando a compreender que ela está passando por esse problema, ela pode muito bem mandar um direct. A gente pode conversar, eu posso tentar explicar, demonstrar de fato o que é o estelionato sentimental. A gente pode marcar uma consulta, bater um bate-papo e ver o que pode acontecer. Mas assim, o fechamento aqui dessa live, eu gostaria de dizer que a pessoa, ela precisa utilizar essa dor, sabe, como um combustível para ela ir para frente. Ela tem que usar isso como um combustível, tá? Para que ela consiga ter uma vida muito melhor. Essa dor, ela pode ser utilizada como um combustível. E não, é difícil, mas só que é possível. Então, essa pessoa, ela precisa, você que está vendo a nossa live, utiliza essa dor como um combustível, que você não sabe o potencial que
Exatamente, gente. doutor Nardo. Ai, vamos cantar parabéns para ele aqui, Andréia, porque é aniversário dele. Vamos. Hoje ele tá aqui com a gente, ó. Parabéns para Mais você, do que merecido. viu? Parabéns, doutor Narden. Tudo de bom. Obrigada Obrigado. por você ser o nosso presente. Que Deus abunde na sua vida cada dia mais, com muita prosperidade, chuvas de bênção. Amém. E que Obrigado. você possa cada dia mais, doutor Naden, você com a sua equipe, inspirar pessoas a viverem o propósito mesmo. Seja entrando com um processo para pedir a justiça mesmo, seja perdoando, seja simplesmente vocês orientando as pessoas. Eu acredito que o senhor ainda vai tocar milhares de pessoas com a sua honestidade, a sua fidelidade e a sua missão de vida. Então, muitas bênçãos e muito grata pelo senhor fazer parte das nossas vidas, esse programa aqui, viu? Não, que isso, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Obrigada. Te agradeço muito. Gente, estamos aqui à sua inteiríssima disposição. O programa é entre a gente, como a Andréia falou, ele tá vindo muitas novidades que até a gente nem imaginava. Está vindo muitas novidades por aí. Estamos muito felizes. Eu com essa equipe toda linda, maravilhosa, esses meus co-apresentadores aqui, tá vindo muita coisa para vocês de conteúdo, de informação, de união, de conexão. Estou nos Estados Unidos de novo, estou na minha casa, estou feliz, cheia de trabalho aqui para mostrar para vocês que vale a pena realmente estar conectado com grandes profissionais, trazer informação. E, Deus só une pessoas com o mesmo propósito quando ele viu o mesmo coração, viu a mesma intenção de coração. Então, muito, muito obrigada a vocês. Até semana que vem, se Deus quiser, né? Aqui Deus na quiser, terça-feira, às 19 horas. É só entre a gente. Só entre a gente. Beijo. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.